Divaldo Franco, em um dos seus depoimentos mais fantásticos, ele contou que conheceu uma pessoa, na época que a Mansão do Caminho ainda era na Calçada, depois mudou para Pau da Lima, ele conheceu uma pessoa que era uma frequentadora da Mansão do Caminho e que depois foi conversar com ele, falando do seu drama. Divaldo, eu me envolvo com uma pessoa, mas é um relacionamento que não é um relacionamento possível de viabilizar, porque ele é casado. A gente mantém um relacionamento já de anos, e ele sempre me chantageia, me ameaça. Se você engravidar e tiver filhos, eu lhe abandono. Na época não havia DNA, não havia nada. E eu não tenho condição de levar uma maternidade sozinho. Eu cometi 16 abortos. E Divaldo procurou esclarecer, etc. Mas a situação continuou assim. E ela, algum tempo depois, ela contraiu um câncer de colo de útero. Na época, o processo foi bastante violento e as terapias da época também eram bastante agressivas, a radioterapia, a pessoa ficava toda queimada na época. E Divaldo disse que um dia, ele orando muito por ela, concentrando, ele saiu do corpo e foi vê-la. E ele percebeu, por orientação de Joana e pela visão que ele teve, que dos 16 abortos, 8 foi um espírito que tentou, que era muito ligado a ela. 8 vezes. E esse espírito se rebelou de tal forma que o corpo foi expulso, mas as fixações perispirituais no organismo dela ficou. E ele se agarrou a ela. E a vibração de ódio e de revolta em relação a ela, que ela ia assimilando pela consciência de culpa, porque a nossa consciência de culpa vai assimilando também onde está o devedor, aí está o cobrador. E aí ele dizia, desdobrado do corpo, ele encontrou-se com ela, ele dizia, fui eu que me agarrei a ela e com meu ódio dei início ao processo de neoplasia, de desorganização celular, começando daqui, na irradiação do meu psiquismo sobre ela. Um câncer que começou numa irradiação espiritual. Vou levá-la à morte, eu quero ela aqui. Antes disso, algum tempo depois, o senhor, ligado ao caso, desencarnou de um infarte fulminante. Ela teve um processo muito doloroso de câncer, e mais tarde Divaldo disse que, em desdobramento, ela teve um outro contato com ela. Disputaram tanto aquele corpo, o espírito se agarrando ao veículo físico e sendo expulso 8 vezes. Essa luta por disputar aquele vasilhame corporal fez com que eles ficassem grudados no mundo espiritual, ligados, numa irradiação de ódio. Joana de Ângeles disse, eles estão programados para reencarnar chifópagos. Aqueles irmãos siameses onde compartilham órgãos. Vão voltar. Aconteceu um caso há alguns anos que chocou a mídia, né? Porque era um irmão siamês aqui. Se não me engano, em Nazaré, naquela maternidade. Várias revistas de circulação nacional noticiou. E quando um começou a morrer, o outro, que brigavam, o outro dizia, se você morrer, seu miserável, eu morro também. Ódio de antanho. Então, a implicação dos abortamentos tem isso. O que não significa aqui censurar a mulher, muito pelo contrário, amparar para ela se recuperar. Ninguém que tenha cometido algum deslize nessa área que não possa se recuperar.